Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e estou aqui juntamente comigo, também do componente de Matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui juntamente com a professora Manuela no clima da Amazônia. Vamos à nossa cartela? A nossa aula é a de número 1 e diz assim: objeto de conhecimento, pesquisa estatística, problematização, tema, questões, hipóteses. Detalhamento, Amazônia brasileira, Amazônia internacional. Amazônia brasileira em números, problematização, tema, questões, hipóteses. Então vamos à nossa aula. Então, a nossa unidade curricular de aprofundamento é o clima na Amazônia, conexão entre o conhecimento popular e a divulgação científica na área de matemática. Então, como que a gente vai desenvolver isso aqui? A gente vai pegar o conhecimento popular que as pessoas têm ali sobre a região e comparar ele com a divulgação científica, onde a gente consegue ver em pesquisas, onde a gente consegue comparar os resultados da percepção da população e os dados publicados cientificamente para ver quais são as similaridades, quais são as diferenças também e produzir um material, né, professora? Exatamente, professora Manuela. Então, nós vamos fazer isso passo a passo. Então, é o clima na Amazônia. Então, nós vamos iniciar aí mostrando, então, o que é a Amazônia. E depois nós vamos tratar aí do conhecimento popular, o que a população verifica com relação a esse clima, o que ela está observando, e nós vamos comparar esses dados com o que tem divulgado aí cientificamente, tá? E tudo isso através da matemática, não é, professora Manuela? Exatamente, vocês vão ver que a matemática está aí muito presente. Vamos ver um vídeo agora? Ó, o nosso planeta Terra, localizamos a América do Sul e a gente observa aí em verde a região da floresta amazônica. Então vejam que ela ocupa uma grande parte aí, praticamente a metade do continente sul-americano. Então é nessa Amazônia aí que a gente vai focar nessa aula para a gente entender todas as suas características, o que a gente vai fazer em relação ao conhecimento popular e científico aqui, o que tem a ver com a Amazônia. Exatamente. Então, essa primeira parte nós iremos estar enfatizando aí o que é a Amazônia. Já vimos onde ela se localiza no globo, mas vocês perceberam que ela não está só no Brasil? Que nós temos aí a Amazônia internacional e nós temos a Amazônia brasileira, porque a floresta amazônica não está só no Brasil. Por isso que a gente mostrou aí no mapa, né, no mapa mundi, que a professora Manuela muito bem explicou. Então agora eu quero que vocês observem aqui na nossa imagem, aqui ao nosso lado, essa diferença. Então, olha aí, né? Nós temos aí a parte que pertence ao Brasil, mas também pega aí outros países, não é, professora? Exatamente. Apesar da gente ter aí um nome, Amazônia Brasileira, e outro, Amazônia Internacional, apesar de ter diferença, elas não são totalmente diferentes, uma não exclui a outra, só que tem algumas particularidades, não é verdade, professora? Exatamente. Então, a Amazônia Internacional é a maior floresta tropical do mundo, então ela está ali próxima, né, maior parte próxima ali da linha do Equador. Então, ela engloba vários países. Então, como vocês podem observar aqui, ó, são 9 países, não é, professora? Então, nós temos aí o Brasil, a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então, todos eles fazem parte aí da Amazônia, tá? Internacional. E a gente consegue ver que essa região da Amazônia, ela não é delimitada pelos limites ali, tanto dos países quanto dos estados. Então, vejam, assim como no Brasil, ó, só parte do Brasil, uma grande parte, na verdade, faz parte da Amazônia. O mesmo acontece nos outros países. Se vocês olharem ali o mapa da Bolívia, só uma parte da Bolívia
tem Amazônia, só uma parte do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela e ali também da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então a gente vai entender melhor agora a diferenciação das características da Amazônia Internacional e da Amazônia Brasileira. Exatamente. Então, vamos aqui observar na cartela. Eu quero que vocês observem que é a mesma imagem, só que nós vamos estar mostrando aí para vocês, tá, de forma mais clara, para que vocês possam acompanhar. Então, a maior parte nós estamos vendo que está aí na Amazônia Brasileira, né? Nós temos aí vários estados e a maior parte também se concentra na região norte. Então, nós temos aí o estado do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. E nós temos de fora, e que não faz parte, o Mato Grosso e o Maranhão. Então, como vocês podem perceber também aí nessas imagens, não é, professora? Nós temos ali a legenda, ó, estados da Amazônia Legal, floresta amazônica em verde e outras formações vegetais. Está bem destacado aí, separado, para que a gente possa conhecer. Porque quando você verifica isso na mídia, quando é mostrado isso, né, você pode ter dúvidas. Mas o que é a Amazônia Brasileira, a Amazônia Internacional, a Amazônia Legal? Então, nós vamos começar aí fazendo essa diferença, não é, professora Manuela? Isso mesmo. E agora a gente vai começar vendo quais são algumas características da Amazônia Internacional. Acompanhe aí com a gente. Então, a Amazônia Internacional, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados. São 9 países, como vocês já puderam perceber, e ela representa 50% do continente sul-americano. E o bioma, ele é chamado de Amazônia, e é uma floresta equatorial. A gente tem também a Amazônia Legal. Vamos ver agora as características da Amazônia Legal. Ela apresenta 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, olha só, a gente viu ainda agora que a Amazônia Internacional apresenta 7 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, desses 7, 5 milhões estão aqui no Brasil. Então, é uma área muito extensa. A Amazônia, quase que na sua totalidade, ela pertence ao território brasileiro. Pertence aos 9 estados, a todos os 7 estados da região norte, com exceção do Tocantins, cujo seu bioma não é totalmente Amazônia, só uma parte dele é a Amazônia, mas também é considerado, e a gente inclui ainda também parte do estado do Mato Grosso, que é lá da região centro-oeste, e também parte do estado do Maranhão, que é da região nordeste. Só que o que foi feito? Foi criado em 1953 no governo Getúlio Vargas, com o objetivo de planejar o desenvolvimento econômico da região. Então, a Amazônia Legal, ela acabou incluindo ali todo o estado do Mato Grosso e os seus biomas, todos os 3 biomas diferentes que ele tem, que a gente vai ver um pouco mais para frente, incluiu também todo o estado do Maranhão, além de todos os estados da região norte. E vocês estão percebendo aqui na imagem, nós vamos trazer depois para a cartela para vocês observarem melhor, porque tem uma linha ali delimitando toda a Amazônia Legal, tá? Então, ela inclui também não só o bioma Amazônia, também inclui o Cerrado, tá, do Maranhão, e o Pantanal do Mato Grosso, assim como uma parte também do Cerrado lá no Tocantins, tá ok? Então, essa diferenciação nós vamos fazer. Mas eu quero agora chamar para a cartela internacional para que você possa verificar melhor, então, todos aqueles dados que a gente trouxe anteriormente, para que a gente possa fazer essa diferenciação, não é, professora Manuela? A gente quer que fique bem claro para os nossos estudantes, né, essa diferenciação. Então, mais uma vez aí na nossa cartela, a imagem em verde aí, conforme a nossa legenda, a floresta amazônica, e a parte amarela, que é toda outra, são outras formações vegetais. Então, 50% aí da América do Sul é formada pela floresta amazônica, tá? E continuando, a gente vai ver novamente aqui as características da Amazônia Legal, que apresenta lá os seus 5 milhões de quilômetros quadrados. Daqui a pouco a gente vai tentar ter uma noção da ideia desse tamanho, né? Porque às vezes quando a gente fala nessa quantidade, a gente não consegue mensurar, mas a gente vai trazer aqui alguns exemplos para mostrar esses dados para vocês. Aí ela possui os 9 estados que estão delimitados ali, certinho, os limites ali de cada um dos estados da região norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão.
e ocupa 59% do território brasileiro, ou seja, a Amazônia Legal, ela é mais da metade do território do nosso país, então é uma área gigantesca. E a gente também tem uma outra informação, de que 56% da população indígena brasileira usa a Amazônia como local de moradia. E novamente ela foi criada em 53, no governo Getúlio Vargas, para planejar o desenvolvimento econômico da região, e a gente já sabe, né, que a gente tem um certo desenvolvimento aí na Amazônia, muitas coisas foram desenvolvidas, muitas coisas deixaram também a se desenvolver na Amazônia, mas aí a gente vai focar aqui nessa aula sobre essa formação aí, sobre o bioma que a gente tem na Amazônia, para a gente iniciar essa unidade curricular. Então, feito essa diferença, nós vamos agora trazer aqui algumas características da Amazônia Legal, tá? Então, nós temos aqui, né, no mapa, nós temos todas essas informações, nós vamos trazer na cartela agora particularidades do que a gente já começou a iniciar aqui. Então, outro mapa aí para vocês perceberem. Então, nós sabemos que isso não é geográfico, isso foi criado politicamente, então é claro que foi delimitado ali uma linha, mas isso é político, tá bom? Foi algo administrativo adotado na década de 1950. Então, isso também, a Amazônia Legal engloba 3 biomas. Por que 3 biomas? Porque esses estados, eles possuíam características comuns. Então, para desenvolver esses estados, foi criado, então, a Amazônia Legal. Então, nós temos aí, ó, a área rachurada, representa a Amazônia Legal, tá? E a parte que está em verde é o bioma Amazônia. A parte em marrom, que nós falamos agora há pouco, é a parte do Maranhão, parte do Mato Grosso e do Tocantins, é o Cerrado. E nós temos aí em amarelo o Pantanal, né, famoso. Então, alguns dados a gente já viu, né, o quantitativo, então, aproximadamente 61% do Brasil. Isso significa que são 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Mais uma cartela para vocês observarem aí. A gente tem aqui, ó, todos os dados de desmatamento de queimadas são reportados pelo Brasil como Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal é uma nomenclatura usada para demarcar os estados brasileiros responsáveis pela parte da Amazônia no Brasil. E a separação entre os estados não está atrelada à divisão geográfica, mas a questões comuns socioeconômicas. Por isso que não vai abranger ali só o bioma Amazônia, ela pega também parte do Cerrado, que se encontra ali no estado do Mato Grosso, do Tocantins e do Maranhão, e pega também o Pantanal Mato Grossense, que é aquela área menor ali, amarela. Essa região é tão deslumbrante, né, que a matemática tem um papel fundamental. E a gente vai verificar em um vídeo algumas características, porque vejam aqui com a gente observa que como a Amazônia é uma região muito grande, como a gente falou, ela tem as suas características, físicas, geográficas, tem o seu bioma, tem a sua fauna, sua flora. Então a gente pode ver que a Amazônia, ela engloba várias disciplinas, né, professora? Então, pensando nisso, a gente chamou aqui os professores de várias disciplinas para falar as características de acordo com cada disciplina que a Amazônia tem. Então vejam com a gente o vídeo. Olá, eu sou a professora Isabel Saraiva, professora de História aqui do Centro de Mídias, e vim conversar com vocês sobre a Amazônia Legal. 4,9 milhões de quilômetros quadrados é a área da Amazônia brasileira, chamada de Amazônia Legal. Esse conceito foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região. Os objetivos previstos em lei para a Amazônia Legal são ações que integrem a sociedade e a natureza. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, de Biologia, e estou aqui hoje para dar mais informações para vocês sobre a Amazônia Legal. O fato da Amazônia Legal ser uma divisão política faz com que a área abranja outros biomas nacionais.
Por isso que na Amazônia Legal nós podemos encontrar também cerrado e pantanal. A floresta abriga quase 25% de todas as espécies de seres vivos da Terra, sendo 40 mil espécies de plantas, mais de 400 tipos de mamíferos, 1.300 tipos de pássaros e mais de 3.000 espécies de peixes, sendo o pirarucu o maior peixe de água doce, podendo alcançar 2,5 metros de comprimento. E aí, gente, eu sou o professor Jefferson de Geografia e olha só, hein? 3,3 milhões de quilômetros quadrados. É o pedaço da floresta amazônica que está aqui no território brasileiro. Gente, é uma área que é maior até do que a Índia. A gente tem, então, pessoal, a maior bacia hidrográfica do mundo. São mais de 25 mil quilômetros de rios aí, ó, que dá para navegar, né? Sendo aí que o rio Amazonas, ele é o maior do mundo, né? Ele tem cerca de 6,7 mil quilômetros de extensão. É muita coisa. 28 segundos, para vocês terem uma noção, é o tempo que o rio Amazonas gasta lá na foz para jogar no mar cerca de 6 bilhões de litros de água. É muita água, é o suficiente para fornecer 1 litro de água para cada habitante na Terra, né? Muito bom! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os rios voadores. O que são? São cursos de águas atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Você já percebeu que a cada dia a floresta coloca na atmosfera uma quantidade de vapor de água que influencia diretamente o clima e garante as chuvas para boa parte da América do Sul. Também é responsável por um dos maiores rios voadores do mundo, auxiliando o equilíbrio climático na América do Sul. Sendo assim, a floresta tem um papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Isso que é os rios voadores. Finalizo com vocês e até mais. Tchau! Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o sequestro do carbono e o que essas florestas tropicais têm a ver com isso. As florestas tropicais são, de longe, os ecossistemas mais importantes para aliviar as mudanças do clima. Coletivamente, elas sequestram mais carbonos na atmosfera do que as florestas temperadas e também as boreais. Mas elas estão enfrentando crescente desmatamento por conta da expansão agrícola no mundo. As 3 maiores florestas tropicais estão localizadas na Amazônia, na Bacia do Rio Congo e no Sudeste Asiático. A Bacia do Rio Amazonas segue sendo um sumidouro líquido de carbono, mas está próxima de se tornar uma fonte de emissões líquidas também, se o desmatamento continuar nas mesmas taxas. Então vejam só, né? Na Amazônia a gente tem todas essas questões históricas, políticas, geográficas. Temos aí os fenômenos da natureza, vimos aí os rios voadores, né, professora? Que eles são extremamente importantes para o equilíbrio, para o clima, não só na própria Amazônia, mas como para toda a América Latina. Só que aí, o que vem? Vem o caso do desmatamento, que causa um desequilíbrio aí nesses fenômenos que a gente observou. Exatamente. Então, é para isso que nós temos a matemática. A matemática vem aí para quantificar, para mensurar, então, todas essas riquezas, mas também os problemas, né? As causas, né? O que tem enfrentado a Amazônia, e isso também tem trazido, né, consequências também para o restante do nosso continente, né? Porque nós vimos aí que nós temos os rios voadores, né? Então, todo o continente, até o planeta, também dependem disso. Então, a matemática vem aí, ó. Então, para trazer todo esse leque, abranger toda essa parte dos nossos estudos. Então, nós vamos agora verificar uma cartela que fala sobre desmatamento. E eu quero que vocês analisem aí. Olha como a matemática é importante. Por quê, professora Manuela? Olha aí, ó, o desmatamento por corte raso acumulado na Amazônia até 2013, tá? Esse dado. Chegou a 762.979 quilômetros quadrados. É uma área equivalente a 184 milhões de campos de futebol, não é, professora? Enquanto a gente fala assim, ó, essa área de 762.979 quilômetros quadrados, e que é uma área equivalente
a 184 milhões de campos de futebol. Vocês conseguem imaginar o tamanho disso? O tamanho de 184 milhões de campos de futebol? A gente tem essa área desmatada, que ela é equivalente a 3 vezes o estado de São Paulo. Então, imaginem só, o estado de São Paulo, que é um estado que tem uma extensão bem considerável, imagina todo o estado desmatado, como uma área desmatada. E não só isso, né? 3 vezes, multiplica a extensão do estado de São Paulo por 3 e olha a quantidade de desmatamento que vai ter. Essa área também é equivalente a 2 vezes o tamanho da Alemanha e também é equivalente a 2 vezes o tamanho do Japão. E é claro que tudo isso provoca um desequilíbrio, provoca mudanças climáticas. A gente vê aí nos jornais as mudanças que acontecem nos períodos de cheia, os períodos de seca, tem um desequilíbrio aí, temos enchentes recentemente. Então, tudo isso muito é por conta desse desmatamento. Por quê? Porque a natureza ela tem o seu equilíbrio para as coisas funcionarem normalmente. Só que o que acontece? Quando tem um desmatamento muito grande nessa dimensão, o que acontece? Desequilibra tudo. E aí o período de cheia acaba enchendo demais os rios, provocando enchentes. O período de seca acaba prejudicando a agricultura e causando esse desequilíbrio não só na Amazônia, onde as pessoas, o clima e os animais sofrem mais, né? Mas também isso traz consequências para todo o país e também para o mundo, né, professora? Isso, então consequências geográficas, consequências econômicas, sociais. Então, como nós vamos então investigar? Porque a nossa unidade curricular é o clima na Amazônia, conexões entre o conhecimento popular e a divulgação científica. Então, nós trouxemos aí uma pergunta norteadora desse processo. Olhem na cartela. Então, como a matemática pode ajudar a investigar as mudanças climáticas, levando em conta a percepção das pessoas e dos dados científicos? Então, professora Manuela, a gente pode verificar que as pessoas já estão percebendo, certo? Então, nós vamos investigar o que elas estão percebendo para que a gente possa também fazer uma comparação com os dados científicos, não é? Mas como é que a gente vai fazer isso, professora? Então, professora, para fazer o levantamento desses dados, vamos ver aqui na nossa cartela, a gente vai precisar de uma pesquisa estatística. E essa pesquisa estatística, ela vai envolver o quê? Vai envolver pesquisa de opinião. E qual é essa opinião? É a opinião que a população tem, é a percepção que as pessoas têm que estão vivendo ali naquele local, nesse caso da Amazônia, a percepção do clima. E aí o que ela vai fazer com essas opiniões, com esses dados que ela recolher? Aí então vai envolver dados. Se vai ser feita uma pesquisa de opinião, então serão levantados dados. E essa parte aí nós vamos ali para a segunda parte desse infográfico, que é análise e interpretação de dados estatísticos. E é onde a matemática mais vai atuar, professora Manuela, porque nós vamos coletar todos os dados, as percepções das pessoas, para que a gente possa aí trabalhar esses dados, vamos tabular, para que a gente possa, enfim, ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo ali? O próximo passo vai ser a comparação entre a percepção e dados científicos. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar aquela pesquisa de opinião, a opinião que a gente tem da percepção das pessoas que estão ali convivendo e vendo o que está acontecendo com o clima e juntar ali com os dados científicos e fazer essa comparação, ver o que tem em comum, ver o que tem de divergente. E a partir das divergências também, né, professora, a gente já consegue explorar melhor determinado ponto ali da pesquisa e assim a gente vai chegar na última parte da pesquisa. Vamos ver lá qual é. Então, a última parte, conforme o nosso infográfico, é a parte aí que nós temos, então, da divulgação, da conclusão de tudo aquilo que nós fizemos, tá? Em toda a parte da pesquisa estatística. Então, o nosso infográfico, né, todo esse processo de investigação, ele vai terminar na apresentação de resultados. Então, a gente vai fazer a conclusão de tudo aquilo que verificamos, conforme a professora Manuela falou, a análise entre o que as pessoas percebem, os dados científicos,
comparar o que tem de igual e as diferenças para que a gente possa trabalhar, e a gente vai divulgar isso para as pessoas, porque as pessoas também precisam saber do que se trata, né, sobre essas mudanças, o que nós precisamos fazer para que a gente possa, né, interferir e que a gente possa também, né, cuidar dessa região, né, de uma forma que a gente não atrapalhe mais, porque o desequilíbrio já está aí, como foi apresentado os dados. A matemática entra nessa parte. Então, os dados numéricos, né, já estão aí mensurados. Então, o que se pode fazer? Então, nós vamos divulgar. E para que fique mais claro, não é, professora Manuela, além desse infográfico, nós trouxemos também detalhado para vocês cada uma dessas partes, tá? Então, em cada parte nós iremos aí tratar, mas observem na nossa cartela. Então, a gente começa com a pesquisa de opinião, ela é parte integrante da pesquisa estatística que será realizada. E aí, nessa pesquisa de opinião, vocês vão decidir quem vai ser o público-alvo, qual a maneira que vocês vão fazer essa pesquisa, vocês vão escolher se vão ser perguntas objetivas, se vai pedir a opinião de cada um, quem vai ser esse público, se vai ser só quem está ali percebendo o clima, se vai ser quem vê de fora, até mesmo para comparar essas opiniões para poder apresentar os resultados, né, professora? Exatamente. Então, com essa amostra aí decidida, né, então você vai fazer essa pesquisa, pode ser na sua localidade só, pode ser só na sua escola, você decide na sua cidade, então você vai ter que estar aí e escolher essa amostra para poder fazer depois a análise e interpretação de dados estatísticos. Com todo esse embasamento, então serão desenvolvidas com base na pesquisa de opinião como parte do aprofundamento dos aprendizados. E aí vai ter a apresentação dos resultados, que vai ser embasada nas conclusões da pesquisa com foco na divulgação. Como assim? Você vai pegar ali todos os resultados da sua pesquisa e vai fazer a comparação com o que tem na divulgação científica. Uma outra coisa interessante que vocês podem fazer também é a questão da linguagem. Utilizar a linguagem que seja compreensível de acordo com o local da pesquisa. Exatamente. Também vai escolher o público-alvo que você vai elaborar isso, né? Para quem você vai divulgar. Então, conforme o seu público que você vai divulgar, então você decide então como fazer isso, tá? Então, essa parte também é muito importante, não é, professora Manuela? E aí vem a criatividade e o trabalho também em equipe. Então, é assim que nós iremos desenvolver essa unidade curricular de aprofundamento. Então, cada etapa, ela é essencial. E como o nome já diz, nós vamos investigar, tá? É uma investigação para que a gente possa verificar essas conexões, tá ok? Então, essa foi a nossa aula, não é, professora Manuela, sobre o clima na Amazônia. Nós finalizamos por aqui e nós agradecemos a atenção de todos vocês. Muito obrigada.